o seguinte, pessoal, o fim da democracia traz um principal padrão que a gente tem que entender, que é a falta do direito de se expressar, a falta do direito de você ter a liberdade de opinar ou fazer algo que você queira. Eu nasci em 78, então assim, eu tenho 44 anos, eu peguei ainda o finalzinho da ditadura militar, que ela foi até 85, com margem resquício até 88. E eu lembro, eu tenho até aqui ainda comigo, alguns discos e algumas coisas que vinham com o selo de... que tinha assim... censura, que você não poderia, por exemplo, se expressar da forma que a gente se expressa hoje. Eu não estou falando de liberdade de ofensa. Eu estou falando de liberdade de opinar, feito a gente está fazendo aqui nessa live. Entre outras coisas, quando a gente tem o fim da liberdade, o fim da democracia, a gente tem que entender que as informações não chegam à população. Hoje chegam, algumas pessoas podem falar assim, que chega manipulada, porque tem meios de comunicação que cada um coloca para si a margem, como todo ser humano que vai colocar uma tendência na informação, mas cabe a gente, como seres pensantes, discernir a informação. Na época da ditadura você não tinha essas informações, ela chegava somente o que você queria. Por exemplo, a gente teve uma crise de varíola enorme aqui no Brasil e não foi divulgado. As pessoas morrendo, as pessoas caindo doentes, não compravam vacina, diziam para não se falar e não se falava. Os repórteres não tinham o direito de perguntar, porque eles eram presos, eles eram exilados, entre outras coisas mais. Então, o maior ponto que eu falo sempre numa ditadura é a falta de liberdade. É a liberdade de você ir e vir, é a liberdade de você falar, a liberdade de você se expressar, de você ser o que você quiser. Então, esse para mim é o maior ponto da falta de liberdade. Como é que a gente identifica uma possível falta de liberdade? Com o autoritarismo. Tudo aquilo que é autoritário é uma margem para uma possível falta de liberdade. Por exemplo, quando eu vou dar uma entrevista e você fala, cala a boca, você está impondo algo a não ser respondido. E você é uma figura pública. Como figura pública, você tem que prestar satisfação. Porque a gente tem que entender que todo político, seja ele de que esfera for, ele é um funcionário público. E ele deve satisfação ao povo. Não é o contrário. O povo deve respeito à hierarquia. Mas não o respeito vamos dizer, à subserviência. Então, o autoritarismo flerta com a possível falta de liberdade. E a gente, ao longo da história do Brasil, desde 1900, a gente já teve muitos processos autoritários aqui. Para você ter uma ideia, a gente já passou por golpes na proclamação da República, a gente já passou em 64, a gente já passou em vários, que em 38, acho que foi 37, não recordo ao certo. Então, assim, é algo que a gente não pode pensar em retornar. A gente tem que pensar em evoluir. Seja com quem for, a gente tem que sempre pensar à frente. A gente está tendo um grande problema hoje, é porque até o conceito de liberdade está sendo distorcido. O conceito de liberdade hoje está sendo distorcido, né? E aí é um problema, porque a partir do momento que você distorce o sentido do que é de fato liberdade, você perde até o limite de onde brigar, ou até de onde da gente aqui discordar um do outro. Então, a partir do momento que você tem uma linha de liberdade e você sobe essa linha, que você parte para agressão, para vandalismo, para seja lá o que for, a partir desse momento que você sobe esse limite dessa linha, qualquer coisa que está aqui dentro torna-se, não vou dizer impossível, mas torna-se tolerável, que é o que está acontecendo hoje. Então, todos os dias, a cada dia que passa, a gente vem vendo um teste de limite, um novo teste de limite, um novo teste de limite, que hoje tem coisa que é bárbara acontecendo, e a gente fala assim, porra, de novo isso. E já está sendo naturalizado. E a gente não está falando de candidato A, B e C, não. Não, muito pelo contrário.